Que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Poder Divino, um espaço dedicado a fortalecer a sua fé e a sua caminhada com Deus. Hoje, nós vamos mergulhar na incrível história do rei Salomão, um jovem escolhido por Deus, que com apenas 12 anos de idade teve a humildade de pedir sabedoria em vez de riquezas. A vida de Salomão nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos. Prepare o seu coração, porque essa mensagem vai renovar a sua fé, reacender a sua esperança e te mostrar que a verdadeira prosperidade começa no coração obediente. Então já deixe seu like, compartilhe essa palavra poderosa e inscreva-se no canal Poder Divino para continuar recebendo mensagens que edificam. Vamos juntos aprender com o rei Salomão e nos aproximar ainda mais do propósito de Deus para as nossas vidas. Infância e chamado. Salomão nasceu em Jerusalém, fruto do amor entre o rei Davi e Betseba. O seu nascimento já carregava um propósito especial. Após a perda do primeiro filho do casal, Deus trouxe consolo e esperança através de Salomão. O nome Salomão vem da palavra Shalom, que significa paz. Esse nome não foi dado por acaso, pois durante seu reinado, Israel viveria seus dias mais pacíficos e prósperos. Mas Deus queria deixar ainda mais claro o seu carinho e propósito na vida daquele menino. Por isso, através do profeta Natã, Deus ordenou que Salomão fosse também chamado de Jedidias, que quer dizer amado do Senhor. Desde o seu nascimento, a mão de Deus já estava sobre Salomão. E essa é uma lembrança poderosa para nós. Deus também conhece o nosso nome e nos chama pelo seu amor. Você que me ouve hoje, saiba que Deus tem um plano para a sua vida desde o ventre da sua mãe. Não importa quais desafios você esteja enfrentando, você é chamado para um propósito maior. Assim como Salomão, você é amado pelo Senhor. A batalha pelo trono. Mesmo com o chamado de Deus sobre sua vida, Salomão não teve um caminho fácil. Antes mesmo da morte do rei Davi, uma grande batalha começou, e não foi no campo de guerra, mas dentro do próprio palácio. Adonias, um dos irmãos mais velhos de Salomão, tentou tomar o trono para si. Sem esperar pela vontade de Deus, Adonias se autoproclamou rei, reunindo líderes e seguidores para o seu plano. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Betseba, mãe de Salomão, juntamente com o profeta Natã, foi até o rei Davi para lembrar da promessa feita. Salomão seria o próximo rei de Israel. Davi, mesmo em seus últimos dias de vida, foi fiel à palavra de Deus. Ele ordenou que Salomão fosse ungido rei diante de todo o povo, montado na mula real, simbolizando a autoridade que vinha do próprio Senhor. O som das trombetas ecoou por Jerusalém, e todos proclamaram: Viva o rei Salomão! Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, ninguém pode usurpar aquilo que é seu. Podem se levantar adversários, podem tentar roubar o que Deus prometeu, mas aquilo que é ungido pelo Senhor será confirmado diante de todos. O pacto com Deus. Salomão ainda era muito jovem quando assumiu o trono, tinha apenas cerca de 12 anos. Imagine a responsabilidade de governar uma nação inteira tão cedo. Ele poderia ter pedido proteção, vitórias, riquezas. Mas Salomão fez algo extraordinário. Ele foi até Gibeão, ofereceu sacrifícios a Deus, e ali, naquela noite, o Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: Peça-me o que quiser. 1 Reis 3:5. Salomão, reconhecendo sua limitação humana, não pediu ouro, não pediu fama, não pediu poder. Ele pediu algo que tocou o coração de Deus: sabedoria para governar com justiça o seu povo. E sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus se alegrou com esse pedido e respondeu: Porquanto pediste sabedoria e não riquezas ou a morte de teus inimigos, te darei sabedoria como ninguém jamais teve, e também te darei riquezas e glória como bônus. 1 Reis 3:10-13. Que lição poderosa para nós! Muitas vezes queremos soluções imediatas, bênçãos materiais, reconhecimento. Mas Salomão nos ensina que o mais importante é pedir aquilo que agrada ao coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você pede sabedoria, Deus acrescenta tudo o que você precisa. Hoje, Deus também te pergunta: o que você quer que eu te dê? Que a nossa resposta seja: Senhor, dá-me um coração sábio para cumprir o teu propósito. A sabedoria de Salomão.
Depois daquele encontro poderoso com Deus, Salomão começou a demonstrar uma sabedoria sobrenatural em seu governo. A Bíblia nos conta um episódio que se tornou símbolo dessa sabedoria divina: a história das duas mães que disputavam um bebê. Ambas alegavam ser a verdadeira mãe da criança, e não havia testemunhas para esclarecer a verdade. O que Salomão fez? Ele propôs algo chocante. Mandou trazer uma espada e sugeriu que o bebê fosse dividido ao meio, dando metade para cada mulher. Foi nesse momento que a verdadeira mãe, movida por amor, renunciou ao seu direito e implorou para que a criança fosse entregue a outra mulher, apenas para salvá-la. Salomão, então, discerniu quem era a verdadeira mãe e entregou o filho àquela que demonstrou amor verdadeiro. Que sabedoria! Que discernimento vindo do alto! Queridos, a sabedoria que vem de Deus não é apenas conhecimento, é discernimento, é saber agir com justiça, é saber reconhecer o que é verdadeiro diante da confusão do mundo. Quantas vezes somos colocados diante de decisões difíceis? Aprendemos com Salomão que, quando pedimos sabedoria a Deus, Ele nos guia para agir com justiça e compaixão. Hoje, peça ao Senhor: Senhor, dá-me discernimento para enxergar a verdade e tomar decisões segundo o teu coração. O reinado de glória. Sob a liderança de Salomão, Israel experimentou uma era de paz e prosperidade como nunca antes. Era uma época de bênçãos visíveis e prosperidade espiritual. Salomão não foi apenas um governante sábio, ele foi também um estrategista, estabelecendo alianças diplomáticas e comerciais com outros reinos. Uma das mais famosas foi a aliança com a rainha de Sabá, que ficou impressionada com sua sabedoria e riqueza. Mas, talvez o maior legado de Salomão tenha sido a construção do Templo de Jerusalém, um projeto colossal e divino, que se tornou o centro espiritual de Israel. Este templo, construído com pedras preciosas e ouro, não era apenas uma obra arquitetônica, mas o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Assim como o Templo de Salomão foi construído com excelência e dedicação, Deus quer que a nossa vida seja uma habitação digna da sua presença. Ele deseja abençoar a sua vida de tal forma que você seja um reflexo do seu reino na terra. Nós também somos chamados para construir algo duradouro, algo que reflita a glória de Deus. Não importa o que você faça, se você coloca Deus no centro, Ele abençoa cada passo do seu caminho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 1:2-7-1. Este versículo reforça a ideia de que, sem a presença e direção de Deus, tudo o que fazemos é em vão. Salomão sabia disso, por isso dedicou todo o seu esforço para honrar a Deus através da construção do templo. O declínio de Salomão. Embora Salomão tenha sido abençoado com sabedoria divina, riquezas imensas e um reino próspero, sua história também nos ensina sobre as consequências de desviar-se do caminho de Deus. No auge de seu reinado, Salomão tomou decisões que comprometiam sua fé e sua dedicação a Deus. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras e permitiu que elas influenciassem seu coração, levando-o a adorar deuses pagãos. Deus havia sido claro nas suas instruções: não se associe com nações e práticas idólatras, porque isso desviaria o coração do rei da verdadeira adoração. Porém, Salomão cedeu a essa tentação. As Escrituras nos relatam que, ao final de sua vida, Salomão se afastou do Deus que o havia abençoado e começou a adorar outros deuses, desobedecendo o mandamento de adorar apenas a Deus. O Senhor se indignou com isso. E assim, o reino de Israel, que fora unido e forte sob liderança de Salomão, começou a entrar em crise, e ao morrer, o reino se dividiu em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, nos deixa uma lição profunda. Não importa o quanto sejamos abençoados, devemos permanecer fiéis a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes, podemos ser atraídos por desejos temporários, riquezas ou relacionamentos que nos afastam de Deus, mas Salomão nos ensina que essas escolhas podem custar-nos mais do que imaginamos. Queridos, não deixe que nada roube o seu coração de Deus. Permaneça fiel, mesmo quando as tentações surgem, pois a fidelidade a Deus traz paz duradoura e não uma divisão. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus 6:21. Esse versículo nos lembra que o que colocamos como prioridade em nossa vida revelará o que realmente valorizamos. Salomão nos ensina que, ao permitir que outras coisas tomem o lugar de Deus, o resultado será desolador. O legado de Salomão.
Embora o reinado de Salomão tenha sido marcado por momentos de fraqueza e queda espiritual, o seu legado é, sem dúvida, imensurável. A sabedoria de Salomão, revelada nos Provérbios, Eclesiastes e nas histórias de sua vida, continua sendo uma fonte de ensinamentos para todos nós. Ele nos ensinou sobre sabedoria prática, sobre como viver de forma justa e íntegra, como lidar com a vida em seus altos e baixos. Muitos de seus provérbios, como confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, Provérbios 3:5, continuam sendo fundamentos da fé cristã e são aplicados todos os dias na vida de milhões de pessoas. Além disso, o próprio livro de Eclesiastes é uma reflexão profunda sobre a busca de significado na vida, alertando-nos que tudo é vaidade sem Deus, mas tem tempo para tudo, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Salomão, apesar de seus erros, sempre buscou compreender a vida através da ótica de Deus, e essa busca nos inspira a procurar verdade e propósito em nossa própria jornada. Hoje, o legado de Salomão nos chama a ser muito mais do que simples conquistadores de bens materiais. Ele nos desafia a ser construtores de sabedoria, homens e mulheres de discernimento que, em qualquer situação, escolhem viver com a direção de Deus. Queridos, a sabedoria que Salomão recebeu de Deus está disponível para nós também. Deus quer que você seja um farol de sabedoria no seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal e espiritual. E, como Salomão, podemos pedir a Deus a sabedoria que nos leva a tomar decisões que agradam a Ele e geram frutos de paz e prosperidade. Que a sua vida seja um testemunho de sabedoria divina. A sabedoria é a principal coisa. Adquire sabedoria, e com todos os teus bens adquire entendimento. Provérbios 4:7. Esse versículo reforça que, em meio a tantas buscas na vida, a sabedoria é o que devemos buscar acima de tudo, pois ela nos guia para uma vida plena e conforme a vontade de Deus. Salomão nos ensina que, apesar de nossas falhas, podemos deixar um legado de sabedoria. Ele foi uma pessoa com grandes virtudes, mas também com erros que nos alertam a seguir a Deus de forma inabalável. Que, ao aprender com a história do rei Salomão, você se comprometa a viver com sabedoria e fidelidade ao Senhor, sabendo que Ele também quer te dar a mesma sabedoria que Ele deu ao rei Salomão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Poder Divino, e que Deus abençoe a sua jornada de sabedoria. Até a próxima!